Olá, é prazer a gente voltar, estar juntos, pensar juntos. Você sabe que o nosso objetivo nesse programa é anunciar, é proclamar aquilo que há de mais especial, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra Evangelho significa uma boa notícia, uma boa nova. O Evangelho das riquezas insondáveis de Cristo, do Deus que se encarnou, que se humanizou, um Deus que tem a dimensão do homem, que habitou conosco e que através da sua infinita graça, por meio da sua morte e ressurreição, ele pode vir habitar em nós e desse modo nós sermos tabernáculos, templos de Deus, moradas de Deus. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. A gente sempre fala sobre isso, porque você pode ser um aliado nosso, pode ser um parceiro nosso nessa caminhada. Você pode compartilhar o nosso conteúdo, o nosso programa para outras pessoas, aquelas que você acha que precisa dessa mensagem. Você também pode estar contribuindo para que o programa se mantenha, se for esta a vontade de Deus, e que você também ore por nós diante dos desafios que nós enfrentamos. Nós vamos para um pequeno intervalo e já já nós estamos voltando. Bom dia, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre a vida de cada um de vocês. Vamos hoje meditar novamente na palavra de Deus e eu queria ler com vocês o Salmo 121, quando o salmista nos diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É uma pergunta. E aí ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor, presta atenção, meus queridos, o Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Eu queria levá-los a pensar nessa manhã sobre o cuidado de Deus. A palavra de Deus está dizendo, o salmista está dizendo: eu elevo os meus olhos para os montes. Que montes são esses? São os problemas, as dificuldades, muitas vezes, das nossas vidas. Mas ele fala, quando eu elevo os olhos para os montes, eu sei que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero lembrá-los que o Salmo 46, de 1 a 3, ele nos diz assim: Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria e os montes estremeçam. Deus é e Deus continua sendo o nosso refúgio, socorro e fortaleza bem presente nas tribulações e nas angústias. Quero dizer para cada um de vocês que me ouve nessa manhã que o Senhor,
Nós temos um Deus que Ele é o nosso refúgio, um Deus que Ele é a nossa fortaleza, um Deus que no momento, na hora da tribulação, na hora do sofrimento, Ele está conosco e Ele está, a Bíblia diz que o ouvido do Senhor não está agravado para que não possa ouvir. Nós temos um Deus que ouve os nossos pedidos, nós temos um Deus que ouve o nosso clamor, e esse Deus um dia, Ele enviou o Filho dele a esse mundo, Jesus Cristo, com o único propósito, nos reconciliar novamente com Ele. Quer dizer para cada um de vocês que Jesus Cristo veio a esse mundo com um propósito, nos reconciliar com Deus, nos reconciliar com o Pai. E por isso Ele foi para a cruz. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele fez uma obra de nos desarraigar desse mundo. Ele fez uma obra de nos transportar do império das trevas, de nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Eu quero dizer para cada um de vocês que naquela cruz, há 2000 anos atrás, quando Jesus foi levantado, você e eu fomos atraídos no corpo dele. O próprio Jesus vai dizer em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele nos atraiu no corpo dele para que ali nós morrêssemos e na ressurreição nós ganhássemos uma nova vida. E com essa nova vida, a gente aprendesse a depender e olhar para o Senhor. Que o Senhor continue trabalhando na vida de cada um de vocês e trazendo a revelação dessa obra tão maravilhosa. Fique agora com a meditação do pastor Glênio e até a próxima. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Hoje eu queria estar pensando aqui com vocês sobre uma parábola de Jesus. Jesus sempre falou por parábolas. Parábola é uma forma de lançar uma verdade que pode ter acontecido ou não, mas que é viável, que pode ser um acontecimento. Ele usou muito esse método de ensinar através deste expediente. E esta parábola é muito conhecida e muito relevante, a parábola do semeador. E nós vamos pegar aqui a versão do Evangelho de Lucas, no capítulo 8, e Jesus diz, afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. E outra, afinal, caiu em boa terra. Cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa parábola vista por Mateus, ela é um pouco mais longa e mais detalhada. Marcos também faz algumas mudanças, mas aqui o Senhor está falando de 4 tipos de solos. O semeador é um só.
A semente é uma, mas os solos são diferentes. O primeiro solo é aquele à beira do caminho. É um solo pisado, pisoteado, duro, em que as aves dos céus vêm e pegam a semente porque ela não penetrou na terra. O segundo é entre pedras. Cresce rápido, mas falta raiz e logo seca. A terceira cai no meio de espinhos, e os espinhos crescem junto com a semente e logo sufoca e ela não produz. E a quarta é a boa terra, que vai produzir uma quantidade, ele aqui diz a 100 por 1. O que significa isso aqui? Os discípulos ficaram querendo saber o que Jesus queria dizer com isso. E interrogaram sobre esta parábola. E Jesus disse: a vós outros é dado conhecer os mistérios de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Olha que coisa mais complicada. O Senhor não veio para falar para as pessoas. Como é que o Senhor está falando com enigmas que as pessoas não podem compreender? É que a compreensão no reino de Deus, ela é feita pelo Espírito Santo. Ela não é um atributo do homem natural. Se eu compreendesse, eu iria me orgulhar da minha compreensão, e isto seria um pecado. A vaidade, o orgulho, ele é pecado. Mas quando nós recebemos a revelação do Espírito Santo, nós somos, de um modo muito claro, nós somos destituídos dessa ideia de que fui eu que adquiri o conhecimento. Quando eu estudo matemática, eu faço lá os teoremas, eu faço lá os meus exercícios e eu acabo tendo o conhecimento. Mas a palavra de Deus, ela só pode chegar a nós por revelação. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino. É uma dádiva que o Senhor nos concede através do Espírito Santo. E Jesus então passa a dar o significado e diz: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é exatamente aquela que gera fé em nós e que produz vida. A palavra de Deus, ela tem esse poder de conceder fé, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pela palavra, vem pela pregação da palavra. E a palavra de Deus também gera vida. Nós somos vivificados mediante a palavra de Deus. Ao recebermos a palavra, ela produz em nós estas condições. A que caiu à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas ouviram de maneira distraída ou sem atenção, o coração está duro, os seus pensamentos estão longe da realidade e sucede que
eles ouvem e vem o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra para não suceder que, crendo, sejam salvos. Tem pessoas que recebem ali a palavra, mas a dureza do coração é muito profunda. Eles estão mais interessados com outras coisas, eles estão com o coração pisoteados e é uma crença superficialíssima e não consegue ter fé para ser salvo. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da aprovação, se desviam. Olha só aqui, Jesus aprofundou um pouquinho mais, mostrando o seguinte: há um terreno pedregoso, com pouca areia, com pouco barro, com pouca terra, e há uma alegria na hora daquela pessoa recebeu a palavra, mas ele diz aqui, recebe com alegria. Estes não têm raiz, são rasos, creem apenas por algum tempo. É uma crença muito rudimentar, é uma crença muito primária, uma crença superficial. Às vezes, essa crença por um milagre que quer, uma solução de um problema, é uma crença muito periférica. O que acontece é que a vida cristã tem lutas, tem problemas, e vêm as tribulações, e vêm as provações, e vêm os baques da vida. E nessa hora é que muita gente simplesmente se desmancha e vai embora. Eu vou também embora aqui um instantinho e já volto para a gente comentar um pouco mais. Então, os terrenos são à beira do caminho, terreno duro, pisoteado, o terreno das pedras nasce, mas não cresce, porque logo diante das provações, das dificuldades, dos problemas, acaba secando. E Jesus vai mostrar o terceiro terreno que caiu entre os espinhos. São aqueles que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Esse aqui é o terceiro tipo, ele produz até fruto. Ele cresce, ele ouve, mas o que acontece? Os espinhos, os cuidados deste mundo, as preocupações, as ansiedades, elas acabam sufocando
aqueles que até começaram bem. Eles se tornam tão ativistas com tantas coisas, riquezas, deleites da vida, divertimentos excessivos, não têm prazer na intimidade com o Senhor, estão sempre buscando entretenimento, fazendo coisas que satisfazem por algum tempo, mas logo perdem o tempo de validade. Os cuidados, as riquezas, os deleites da vida impedem a frutificação ou o amadurecimento do fruto. O fruto seca, o fruto peca. Hoje a gente encontra gente demais com esse tipo de comportamento. A igreja está cheia de cristãos, né, vamos colocar umas aspas aqui, que estão sufocados com a preocupação deste mundo, com as riquezas, com os deleites, com os prazeres, e tem uma vida pífia, uma vida sem vigor, sem sentido, uma vida destituída da verdadeira alegria, da verdadeira frutificação. Porém, Jesus vai e fala do quarto tipo de terreno, o que caiu na boa terra. São os que, tendo ouvido, de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Aqui está o modelo da vida cristã autêntica, da vida cristã que tem raízes. Aquele que ouve a palavra com um coração reto, com um coração sincero, com um coração verdadeiro, ele retém a palavra. Esta que é a questão importante aqui, que diz que ele pega a palavra, ele armazena a palavra, ele medita na palavra, ele considera a palavra, e esta palavra que vivifica, esta palavra também santifica, ela vai dar substância, consistência para a vida cristã genuína. Os discípulos de Jesus são aqueles que ouvem com um coração sincero, com um coração reto e retém a palavra de Deus. Não adianta achar que, eu estou na igreja, eu aceitei Jesus, eu levantei a mão, eu fiz isso. Se você não tem prazer em meditar, em se alimentar da palavra de Deus, a sua vida será uma vida infrutífera. A minha será uma vida infrutífera. O Salmo 1, ele é um salmo muito interessante. Ele diz assim: bem-aventurados, felizes. Felizes são aqueles que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores e não se assentam na roda dos escarnecedores.
antes tem o seu prazer na palavra, na lei, nos decretos do Senhor. E nessa lei, nessa palavra, medita de dia e de noite. Pois esta pessoa será como, ou estas pessoas serão como árvores plantadas junto às correntes das águas, que no devido tempo dão o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto eles fizerem serão bem-sucedidas. Aqui está a grande verdade do Evangelho. Quando nós deixamos de lado o conselho dos ímpios, quando nós não ficamos paralisados no caminho dos pecadores, nem nos assentamos na roda dos escarnecedores, e temos prazer na palavra de Deus, evidentemente que a frutificação será natural. Nós teremos frutos, e frutos verdadeiros, frutos abundantes. Em consequência, o Salmo vai dizer que os ímpios não são assim. Eles são como a moinha que o vento espalha, que o vento dispersa. Eles não prevalecerão no juízo, nem na congregação dos justos prevalecerão os pecadores. E o salmista diz que o Senhor conhece os justos, mas os ímpios Ele não conhece e eles perecerão. Nós precisamos ter aqui, avaliar essa questão. O que você é? Você é uma pessoa que foi plantada na beira do caminho, onde teve uma informação, você foi aquele plantado nas pedras, ou aquele entre os espinhos, ou você é aquele que recebeu a palavra e retém a palavra no seu coração. Se você não tem Jesus Cristo na sua vida, e a palavra de Deus, ela se resume no Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e que depois assumiu a nossa causa, morreu a nossa morte, ressuscitou para ser a nossa vida. Se você não tem Jesus Cristo, você pode ser um religioso desses três tipos que não tem frutificação. Mas se você tem a vida de Cristo, se você recebeu Jesus Cristo como o Senhor da sua vida e retém a palavra de Deus com um reto e bom coração, você sem dúvida nenhuma vai frutificar. E esses frutos serão frutos para a glória de Deus. O Senhor conhece a sua vida e você será um instrumento muito precioso para que o mundo experimente dos frutos do Evangelho na sua vida. Espero encontrar com você no outro dia e quero deixar aqui o nosso abraço. Até logo.